Olá, aqui estamos mais uma vez reunidos com o propósito de estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. No capítulo precedente, nós vimos a preparação que Hilário e André Luiz fizeram com uma preleção para a qual foram convidados pelo assistente Aulus, que é quem, no âmbito deste livro, vai acompanhá-los no trabalho que eles desenvolverão. O capítulo de hoje nos dá noções sobre esse trabalho, traz informações a respeito daqueles que os ajudariam num primeiro momento neste trabalho e começa a nos apresentar algumas informações, algumas novidades que efetivamente não tinham ainda aparecido na obra do André Luiz. Eles se encontram depois daquela reunião para a qual foram convidados com o Aulus, que os convida a dar início ao trabalho. Diz ele que conseguiu, entre o último encontro e agora este, ali onde eles se encontravam, traçar um roteiro. E lhes diz, nós vamos observar um núcleo reduzido de encarnados que tem algo que me chama a atenção no texto. Fator qualidade. Qualidade. Vocês vão poder observar um grupamento mediúnico que detém qualidade. São 10 companheiros encarnados, dos quais 4 são médiuns detentores de faculdades regularmente desenvolvidas, mas que têm um lastro moral desejável. Olha o interessante como as coisas são, então, observadas do ponto de vista da espiritualidade e, particularmente, de uma espiritualidade que vem estudar. Eles estão se deslocando de onde trabalham, de onde atuam, para um curso, para uma atividade que vai permitir que eles observem, e aquele que vai trazê-los para esta observação faz questão, então, de anotar alguns pontos e chama muito bem a atenção logo de cara para o chamado fator qualidade. Isto é, a espiritualidade séria não vai se envolver com atividades que não sejam sérias. E aqueles que integram as atividades vão precisar ficar muito atentos, porque o capítulo todo vai chamar a atenção exatamente para isto, a respeito de como eles serão considerados, avaliados. Dos 10 integrantes do grupo, um grupo pequeno, considerando a estruturação que muitas vezes as casas espíritas adotam, 4 eram médiuns com condições morais de permitirem comunicações que servem de objeto de estudo. Ouvimos, e isto nada mais é do que uma referência ao próprio contexto da doutrina espírita, que todos somos médiuns. Entretanto, daquele grupamento, 4 detinham condições do que se pode chamar mediunidade ostensiva. Eles estavam em condições de permitir o intercâmbio com a realidade espiritual. O Aulus diz que esse é o que ele pode chamar, e aí o livro vai nos desdobrar essa afirmação que aparece agora, um grupo base, né?
ele vai permitir que vocês alonguem os apontamentos, que vocês coletem anotações que vão ser úteis. E ele diz: como vocês querem se especializar na mediunidade, considerando o círculo terrestre, a opção é esta. Se fosse para observar o fenômeno na nossa realidade espiritual, talvez eu não tivesse todo o cuidado que tive em escolher aquele grupo. Então, nós temos aqui assim um quadro de informações que nos permite atentar para o que se espera do grupo mediúnico quando ele se dispõe a iniciar a sua tarefa. Os elementos precisam estar integrados, como nós veremos, e isto, a convivência, os estudos, fazem parte de um processo de preparação e de sintonização. E, ao mesmo tempo, é preciso que nós ostentemos qualidades morais fruto do nosso esforço. E essas qualidades nos chegam, são conquistadas no dia a dia, nos embates que temos que ter. Então, não há um grupo ideal, mas há um grupo de pessoas que se empenham em fazer o melhor na oportunidade reencarnatória e, por isto, são passíveis de contar com a assistência, e nós veremos que é uma assistência extremamente dedicada, e também são aptos a atrair espíritos que queiram observar o andamento do trabalho. É isso que o Aulus destaca para eles nesse primeiro momento. Vocês vão conhecer. E como toda tarefa séria e todo espírito comprometido não tem tempo a perder, ele deixa de fornecer maiores detalhes naquele primeiro momento para convidá-los. Olha, não temos lá muito que esperar. Vamos porque estamos a caminho da atividade que precisa ser desenvolvida. É óbvio que eles, e aqui eu vou usar a informação de nosso lar, volitaram até o ambiente onde iriam trabalhar. Se deslocaram com a facilidade que os espíritos, com certas condições de conhecimento e técnica, conseguem desenvolver. Aparece logo em seguida o relato de uma situação que é o nome do capítulo, né? O psicoscópio. É esse o nome do capítulo que nós temos pela frente. E este objeto, este aparelho, vai ser apresentado aos nossos amigos no momento da partida, quando então o Aulus toma de uma maleta e diz: temos aqui o nosso psicoscópio para facilitar exames e estudos sem que vocês precisem ficar numa concentração mental muito acurada, né? Muito acentuada. Ele vai ajudar. O André Luiz diz que tomou aquele volume, aquela pasta, e assumiu o encargo de transportá-la no deslocamento entre nosso lar e até o local do grupo que eles iriam visitar. E diz, olha, é algo que pesaria na Terra alguns gramas. Enquanto eles se deslocam, o Hilário, e esta é uma característica da narrativa do André Luiz, né? Sempre que nós vamos ter alguém com muita dúvida, que vai fazer o papel do curioso maior, essa figura é o Hilário. O André Luiz me parece mais sempre circunspecto, embora ele também dê as suas pitadas, ele também faça colocações que a gente poderia chamar de bolas fora da trave, ele também coloca as coisas do ponto de vista
do que vai escrever e precisa tirar as dúvidas próprias e de quem vai ler aquilo que ele escreve, o Hilário se antecipa e pergunta ao Aulus: que engenho é esse? Ele explica: é um aparelho que um estudioso dos fenômenos espiritísticos do século XIX, era a palavra que era usada, pensou em desenvolver um aparelho destinado a auscultar a alma. Ele ajuda a definir vibrações e tem a capacidade de efetuar diversas observações em torno da matéria. Diz ele, quem sabe, mais tarde, ele não estará presente entre os homens. No momento, nós vamos portá-lo. Mas, quem sabe, adiante, quando talvez a ciência deixar de ser tão materialista como é, tão centrada nas coisas transitórias, não trabalhe para buscar a sensibilidade de inúmeras manifestações. Nós temos mais de um trabalho na área que busca, através das imagens que são disponíveis para exames, como da tomografia, nós temos estudos que buscam detectar manifestações no cérebro da atividade mediúnica. Isso nós já temos. Grupos dedicados que, inclusive, analisam que situações provocam o que eles chamam de iluminação das áreas cerebrais que, do ponto de vista da ciência, se destinam a certas atividades. Como vocês sabem, não há espaço para a gente comentar aqui, mas num estudo mais detalhado, nós temos informações sobre certas áreas cerebrais que se mostram mais ativas diante de algumas situações. Há testes continuamente repetidos para ver se determinadas palavras, determinadas narrativas conduzem o cérebro a manifestar, através das imagens, um destaque. Por ora, o que se procura é estabelecer uma ligação material para justificar até mesmo interesses de defender a posição de que nos limitamos ao corpo físico. Porém, a partir das mesmas imagens, estudiosos espiritualistas, alguns deles espíritas, até mesmo compromissados, têm a oportunidade de expandir o raciocínio. E, diante de elementos que se dispõem a se submeter a tal tipo de exame, inclusive pensando na atividade do intercâmbio mediúnico, os registros são feitos. Na noite de ontem mesmo, eu conversava com um grupo da cidade de São Paulo que tem acesso a algumas dessas informações. E nós trocávamos ideias a respeito de como isto faz uma certa ponte com aquele objetivo que agora o Aulus diz, vai ser atingido. Talvez o momento não seja esse, mas vai ser atingido. E já se antecipa, explicando aos dois e a nós, que o psicoscópio funciona à base de eletricidade e magnetismo. Ele utiliza elementos radiantes que são similares aos raios gama. Ele tem também um óculos de estudo
com recursos disponíveis para a microfotografia. Olha, nós estamos num livro escrito numa época em que a realidade virtual, comum aos nossos dias, não acessível a todos, mas comum nos nossos dias. Quem já participou de uma feira em que produtos tecnológicos de geração avançada são apresentados, sabe do que eu estou dizendo. Os óculos de realidade virtual. Muitos jovens jogam os seus jogos integrados dentro desse processo. Os aparelhos permitem que a tela se transforme num ambiente dentro do qual o jogador participa e participa ativamente. É algo desenvolvido em relação a uma tela. O psicoscópio, à época, permitia este processo, mas considerando os ambientes e as pessoas que ali estavam. Eu não vou antecipar, porque a gente já vai ver esse processo em prática. O fato é que isto faz com que o Aulus explique para eles: nós que vamos estudar, nós que nos encarregamos de acompanhar certos grupamentos, nós temos que estabelecer critérios que nos permitam classificar as perspectivas desse ou daquele agrupamento, para que a gente possa, de certa forma, saber com o que está lidando. Não dá para ficar acompanhando as pessoas, porém, no instante que elas se congregam para o trabalho que nós vamos acompanhar, supervisionar, dá para a gente, usando o recurso tecnológico. Lembre-se que ele disse que não queria demandar deles grande esforço. É uma coisa mais objetiva. Vocês vão ter acesso a uma visão que vai permitir um estudo rápido, sem grande concentração. Quando a gente, por exemplo, está no livro Libertação, percebe que o Gúbio, nas regiões onde eles desenvolvem observações, exige o tempo todo deles a concentração mental. No mundo maior, naqueles processos de observação, notadamente dos vínculos que antecedem a desencarnação, de novo, André Luiz, Hilário, serão chamados a elevada concentração, a muita observação. No livro Missionários da Luz, tal se dá quando vem o momento de preparar o reencarnante e mesmo de desenvolver os laços de ligação entre o reencarnante e os recursos fisiológicos da mãe e do pai que lhe permitirão esse processo. Aí, o espírito precisa estar ele próprio envolvido na observação. Agora, para esta primeira abordagem, eles se valem de um aparelho. O nome é muito sugestivo, né? Porque, de alguma forma, lembra aparelhos que temos, e aí fica sempre aquela dúvida, nós trouxemos o nome e eles copiaram, os espíritos, quando reencarnaram, vieram instruídos e, de alguma forma, associaram ideias para lavrar os nomes. Não importa, o fato é que as realidades espiritual e material, diferentemente do que muita gente imagina, estão em permanente contato. Permanente contato. Não são coisas estanques. Você aqui, nós lá. Não. Estamos o tempo todo em intercâmbio. É óbvio que aqueles que têm atividades a desenvolver sérias num e no outro campo vão se concentrar nelas. É o primeiro ponto. Mas há aqueles que, de um lugar e de outro, de uma dimensão e de outra, estão procurando o que fazer. Para esses, o contato é intermitente. É algo que vai
se desenvolver de forma tão natural que a desencarnação muitas vezes coloca o indivíduo participando de vibrações, de intercâmbio, sem que nem ele mesmo se dê conta que isto ocorre. Naquelas páginas jamais aprofundadas de Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos explica isso, quando retrata que as primeiras encarnações, desencarnações e reencarnações, fazem com que o indivíduo esteja muito próximo do seu grupo, daquela tribo, daquele clã que ele integrava. É um mecanismo mesmo bem rudimentar. Não há necessidade de que ele se desloque para regiões espirituais, que também, como nós sabemos pelo estudo de nosso lar, não são, no caso da Terra, regiões distantes, são apenas zonas vibracionais em relação à crosta da Terra. A realidade é espiritual. Apartada dela está a realidade física que permite as experiências, como os espíritos nos disseram. Diz ele, então, nós precisamos contar com recursos. Para quê? Para olhar a personalidade deste ou daquele trabalhador, para olhar uma equipe de trabalhadores e anotar, para ver se eles podem render alguma coisa que seja útil a determinado trabalho ou não. Ele diz isso textualmente. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Curioso, né? A gente percebe, então, que às vezes o grupo tem ideais que não vai conseguir concretizar. E por quê? Bom, acha que falta o amparo espiritual. A gente até poderia, numa primeira vista, dizer, numa primeira opinião, dizer, é verdade, mas não é isto. O grupamento não detém recursos que permitam o desenvolvimento daquele trabalho. Muitas vezes o trabalho é especializado. E sendo um trabalho especializado, ele exige que os trabalhadores de ambos os planos sejam bem sintonizados e conhecedores do que vão fazer. Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque a melhoria da qualidade do trabalho mediúnico que eventualmente integramos está diretamente ligada à nossa própria melhoria íntima. É a nossa melhoria enquanto indivíduos, a melhoria daqueles que nos acompanham, que vai fazer com que a observação espiritual entenda, olha, é possível abrir certa atividade, é possível avançar. Isto é tão lógico, porque é assim que funciona entre nós. Nós não entregamos a um estudante, no início do curso, e vou usar o parâmetro aqui, o curso do qual sou professor há mais de 30 anos, o curso de Direito, nós não entregamos a um estudante do primeiro ano as tarefas de atender alguém que nos procure nas áreas especializadas para ter uma orientação. Não dá. Ele, às vezes, não é convidado nem a observar, porque ainda não detém informações. É preciso esperar que ele chegue ao 4º ano, num curso de 5, para aí sim deslocá-lo para acompanhar um atendimento. Quando ele estiver no 5º ano, ele poderá, mesmo que sob a supervisão de alguém, atender e será orientado a tomar notas, a observar. Então, você não vai delegando tarefas sem que a pessoa demonstre aptidão. E no caso das tarefas mediúnicas, para desenvolver algo que seja proveitoso do ponto de vista do esclarecimento espiritual, é preciso que o grupo seja coeso, que o grupo tenha bons propósitos. Bons propósitos. O Hilário, ouvindo tudo isso, diz, espera aí, quer dizer que qualquer um de nós
pode ser submetido a um exame dessa espécie? E o Aulus retorna com aquela expressão que nem seria diferente. Claro que sim, claro. Registra André Luiz que ele dá a resposta bem-humorado. Se nós estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, é evidente, da mesma forma como nós exercitamos a sondagem daqueles que estão à nossa retaguarda. Nós temos condições de trabalhar as coisas, porque é da lógica. Não há que se perder tempo. E como é que a gente fica sabendo disso? Ele diz: nós observamos a individualidade humana pelos raios que ela emite. E aí nos dá 4 coisas. Interessante porque as 4 coisas são fáceis de serem objeto de inspeção pelos amigos espirituais. Primeira delas, a moralidade. Qual o comportamento que esta pessoa adota em termos da sua vida? Esse é um aspecto a ser considerado. A aparência da moralidade, do ponto de vista espiritual, não vale. Segundo, o sentimento. Que sentimentos nutrimos? São bons ou ainda estão distantes de sê-lo? Porque é outro ponto a ser considerado. A educação. Não se trata do nível instrucional que cada um de nós pode obter. Muitas vezes, a pessoa não detém instruções avançadas sob o ponto do conhecimento desta ou daquela questão que envolve as nossas reencarnações, porém é portadora de uma educação primorosa. Primorosa. Quarto e último, o caráter. Qual o caráter que aquela individualidade tem? Vejam vocês que são critérios que nos parecem subjetivos, mas que para eles são objetivos demais. Por quê? O halo que os nossos espíritos demonstram permite o exame destes 4 pontos. Eu acredito, com toda a sinceridade, que os pontos a serem observados são muito maiores. Muito maiores. São mais amplos. Porém, agora, em que ele acabou de apresentar o aparelho, em que ele é questionado sobre se dá para usar isso, inclusive neles, disse, olha, é tudo normal. Nós não podemos perder o precioso tempo de que dispomos trabalhando com criaturas que estão a fim de se divertir, ou não têm o menor interesse que não seja o de não valorizar aquela oportunidade. Então, é sério, e porque é sério, nós precisamos que todos estejam numa certa gradação. Não vamos perder moralidade, sentimento, educação e caráter. A gente inspeciona e aí diz o Hilário, para fechar o ciclo das indagações. Eles não chegaram no lugar ainda, estão se deslocando e todas essas questões vão surgindo. O que é isso? Para que serve? O que ele observa? Qual a importância? E aí, então, Hilário pergunta, mas se quando o exame aponta que tem mais elementos arraigados ao mal do que ao bem,
num grupo que teria propósitos de praticar o bem. Os instrutores espirituais, de posse disso, podem providenciar a sua expulsão, né? Vão tirá-los do grupo. Ele raciocina de uma maneira bastante objetiva, né? Se eu faço um exame daqueles que integram e vejo que nem todos que integram deveriam estar ali, o que eu faço? Convido para que se retirem? Assumo lá o controle e digo, olha, não vai dar para continuar com você e com você. Vocês não detêm condições de estar aqui. O Aulus responde de uma maneira muito objetiva. Não é preciso. Se a maioria permanecer ligada no compromisso do bem, a minoria vai se distanciar pouco a pouco, por um fenômeno que é a chave para tudo aquilo que nos liga do ponto de vista espiritual: a afinidade. A afinidade. Então, aqueles que se mostram afinizados farão com que os que não estão se sintam desconfortáveis. Os propósitos são valiosos. Logo, aqueles que não têm esses tais propósitos têm uma opção antes de não incorporar essa sintonia, ou de se sintonizarem. Mas para isso será preciso muito mais do que palavras. Muito mais do que palavras. Moralidade, sentimento, educação, caráter. De maneira permanente. Tendo isso, puxa vida, tendo isso, num grupo, tudo facilita. E quem não consegue? Bem, quem não consegue, se já aprendeu algo do ponto de vista espírita, sabe que aquela oportunidade terá que ser usada em outra ocasião. Não vai ser possível agora. Porque não dá também para desenvolver um trabalho sério sempre se preocupando em fazer com que as pessoas mudem. Ninguém precisa advertir o grupo a estar sintonizado, ninguém precisa chamar a atenção das pessoas para que observem horário, ninguém precisa pedir para que a participação nas leituras, nos debates, quando o grupo isso faz, seja uma coisa permanente. Né? Quando você começa a ter que chamar a atenção de alguns para isto, fica claro o que o Aulus está prevenindo. Não estão ainda ligados naquele propósito. Então, é natural que eles, pouco a pouco, se distanciem. Por quê? Porque não tem uma sintonização. Aí diz o Aulus para ele, mas olha, e se uma instituição cujo programa é elevado se degenerar em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí é só uma bandeira fictícia, que acoberta a ignorância e a perversidade, o que acontece? Olha, nesse caso, a gente não precisa nem perder tempo. Nós não vamos denunciar nada, não é necessário criar alarde. A vida se incumbe de colocar tudo no seu lugar. A vida. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes. A nossa criação, desconhecida enquanto momento, se dá através da assinalação da consciência, o Livro dos Espíritos. A jornada que antecede a essa assinalação é a do princípio inteligente. Onde isto se dá, como se dá, os espíritos o tempo todo foram categóricos. Não há condições de obter tal informação.
Pelo menos no estágio em que nós, os espíritos que estamos acompanhando vocês, estamos. Se Jesus o sabe, se os espíritos celestes têm essa informação, nós aqui não sabemos. Então não adianta, disseram a Kardec, que você tente avançar em cima desta pesquisa, porque a gente não vai ter como te responder. É melhor esquecer isto. Mas há alguns pontos que nós não podemos esquecer, que não há solução de continuidade entre a primeira partícula espiritual e a de um espírito celeste. Não há. É a mesma estrutura que avança, se aperfeiçoa. Que considerar-se responsável pressupõe ter a assinalação da consciência. A consciência. E quando nós temos a consciência desperta, o mais importante é ter a certeza da responsabilização pelos nossos atos, da responsabilização pelos nossos pensamentos. Então, diz ele, olha, quando o grupo se degenera, a casa se perde, aquilo que se faz não está voltado para os propósitos aos quais todos nós somos convidados, fica tranquilo. Não tem que fazer nada de extraordinário, bater bumbo, criticar, falar. Entreguemos a vida. Porque ninguém evolui sem lutar contra si mesmo, sem vencer as próprias imperfeições. Para isto, nós temos as reencarnações. E temos a chance de aprender fora delas, como os espíritos não cansam de nos informar. Aí estão Hilário e André Luiz, acompanhados de um assistente, de alguém que podia orientá-los, caminhando para aprender, para obter informações sobre algo que os encarnados têm condições de aperfeiçoar, que é o intercâmbio com os amigos espirituais, com aqueles que estão na realidade onde nós presentemente não nos encontramos totalmente. Parcialmente, sim, nos momentos em que não estamos em vigília corporal. Porém, esse aprendizado, que é uma constante, ele vai fazendo com que nós nos inteiremos cada vez mais do que na reencarnação nos disporemos a demonstrar ter aprendido. Então, olha, fui alguém mesmo sempre intolerante. Tenho lições e aprendo sobre tolerância. Olha, agora, nesta existência, eu gostaria de ser testado do ponto de vista da tolerância. O duro é quando a gente tem essa desconfiança e descobre que o teste está sendo negativo. Eu fui impaciente. Ixi, agora então tenho a chance de ser. E descobre que não. O tempo todo parece que você tem aquele ponto, que eu vou chamar de ponto fraco, e na verdade talvez o seja, chamado à fala, chamado à demonstração. Você prometeu ser compreensivo, por que não é? Você prometeu ser paciente, por que não age com paciência? Você prometeu não ser um censor, por que insiste em ser? Quer dizer, aquilo que é uma promessa do ponto de vista espiritual acaba não se concretizando no período da prova. Numa avaliação escolar, para usar o exemplo que é fácil a gente entender, porque já passou muitas vezes por ele, apenas os que conhecem conseguem ter êxito. Apenas os que conhecem. A avaliação é a mesma. Deve ser, porque se não for a um erro pedagógico, deve ser o fruto do que foi exposto, do que foi estudado, do que foi estimulado ao conhecimento. É esta a realidade. Então, você dá uma carga de informações e depois convida aquelas pessoas
a que façam a demonstração de que aprenderam. É uma coisa útil? Em termos, sim, mas é mais necessária do que às vezes útil, porque é o momento. E o momento, muitas vezes, pega o sujeito distraído, com dificuldade, passando por problemas pessoais, e lá vem a dependência. Aí ele te olha e diz: nossa, professor, eu estudei tanto e caiu justo aquilo que eu não estava preparado. Bom, faça na próxima. Tente obter êxito na próxima. Assim é a reencarnação. Agora, como nós temos que evoluir como um todo, adquirindo conhecimentos e, ao mesmo tempo, moralidade, a tarefa que nos exige, de nós exige, é corrigir exatamente aqueles pontinhos que a gente bateu lá em cima. Moralidade, sentimento, educação e caráter. Isso é importantíssimo do ponto de vista evolutivo. Moralidade, moralidade. Eu não posso exigir o que não tenho. Sentimento, não posso exigir o que não expresso. Educação, devo ofertar a minha, independentemente se o outro a tem. E caráter é algo que prescinde de avaliação. As pessoas não precisam saber que eu tenho. É algo que eu vou ter permanentemente. Vou manter-me o tempo todo trabalhado com isso, né? Com isso. E diz então o nosso querido Aulus, para fechar o raciocínio: os anjos, ou ministros da eterna sabedoria, entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da provação. Forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente, diz ele, na Terra, que 1 grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos. E o que o ciclotron, trabalhando com projéteis atômicos acelerados a milhões de eletronvolts, ele usa o conhecimento da época, hoje a gente fala da aceleração de partículas em outra medida, faz a transmutação dos elementos químicos de imediato. Pois bem, meus amigos, a evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento produzem os efeitos como nós temos nos metais, só que agora eles se dão do ponto de vista mental e nossos valores se fazem aprimorados. Olha que coisa interessante, que lição fácil da gente captar, analisar e passar a buscar aplicar-se. Porque a evolução exige isso. Então, muitas vezes, o que para nós é um processo doloroso, que parece um período difícil de atravessar, nada mais é do que a forja a que se refere o Aulus. A aprovação num tempo. Então, nós passamos por aquilo como necessidade para demonstrar, primeiro, que estamos aptos a enfrentar, e segundo, que muitas vezes é o único mecanismo de que dispõem os que nos orientam para evoluir, é o único recurso de que eles dispõem. Então, nos encaminham para situações assim, de dor, de introspecção, de maturação espiritual. É óbvio que nós olhamos as coisas do ponto de vista físico, eminentemente material. A gente começou a nossa conversa lá atrás, na abertura, justamente destacando essa
contínua batalha entre o espiritualismo e o materialismo. Aqueles espíritos que ainda não lograram maior conhecimento próprio sobre a realidade espiritual e diante das escolas filosófico-religiosas da Terra, muitas delas mais materialistas do que espiritualistas, acabam tendo uma desilusão e entendendo que o corpo é tudo. Aqueles outros, porém, que já conseguem perceber que o corpo é realmente algo maravilhoso, mas que o espírito transcende ao corpo, tem a necessidade de valorar aqueles pontos de progresso que são permanentes, aqueles pontos que são perenes, porque são eles que nos acreditam a uma nova encarnação, com desafios diferentes, nos credenciam a um aprendizado mais profundo, a olhar as coisas da Terra com uma admiração imensa, mas sem a preocupação do vínculo exagerado. A transitoriedade da experiência está nos nossos olhos. Muita gente, diante do episódio morte, que colhe a um familiar, que colhe a um amigo, a um afeto, costuma dizer, mas olha, ele tinha tanto por realizar, tinha tantas ideias projetadas, e de repente nós temos que entender que todos nós não temos controle direto sobre o nosso tempo de permanência no mundo de expiações e provas, porque a violência que campeia no mundo de expiações e provas está ao nosso lado. O trânsito tem revelado para todos nós, com uma tristeza imensa, o número de desencarnações precoces, decorrentes da imprudência, ora da imperícia, horas da negligência, fazendo com que atitudes que não poderiam ser adotadas, beber e dirigir, é algo extremamente contraditório. O sujeito insista em fazer. E aí ingressa numa rodovia na contramão, tira as existências de outros quando não tira a própria. Por quê? Porque de tão alcoolizado estava, não foi capaz de observar os sinais de trânsito. Quer dizer, a última coisa que ele podia fazer era pegar o veículo e sair dirigindo. Mas faz. E faz imbuído, tendo por ideia de que aquilo não vai acontecer com ele. Eu tenho condições. E você olha para ele e sabe, não tem condições alguma. Fica aqui. Não, eu preciso chegar. Nem sempre a gente chega, né? Nem sempre a gente chega. Eles ficam muito empolgados porque aquela associação que ele faz dos aceleradores de partícula, para a época, era uma colocação bastante básica no conhecimento do período em que o livro foi escrito. Hoje é sofisticadíssima. Ela chama a atenção dos dois. Os dois têm interesse de aprofundar. Você olha, não dá. Eles já chegam ao grupo e dizem, ó, tudo é muito nobre, é tudo muito instrutivo, mas agora nós temos um trabalho para fazer, né? E deixa uma frase para a gente adotar, né? Justamente quando vai trabalhar em alguma coisa. O êxito, não exonera a atenção. Para você ter êxito, você precisa estar atento. Às vezes a gente quer ser multitarefas, exatamente porque não consegue se concentrar e fazer uma coisa de cada vez. Bem, se der certo que algumas saiam bem, puxa vida, porque pode ser que todas não saiam bem. O êxito não exonera
a atenção. Então, nós vamos nos concentrar, diz ele, é no trabalho que vamos realizar, né? E aí, o Hilário diz para ele, bom, nós vamos então usar o psicoscópio. E ele diz, pode ter certeza, pode ter certeza. E o homem vai conseguir fazer isto. Eles chegam a um ambiente que ele descreve em rápidas palavras, né? Eles são convidados a ingressar e diz, estamos diante de uma casa espírita, né? Ela é o nosso ponto para estudos. Vamos fazer aqui experiências e vamos fazer observações. Eles entram e passam por um recinto, que é o recinto das exposições, André Luiz faz questão de dizer isso, né? Chegam identificando a presença de numerosas entidades menos felizes da realidade em que eles se encontram, né? Isso aqui, diz o Aulus, é o lugar destinado aos ensinamentos públicos. O que nós queremos fazer aqui não está neste ambiente. Venham comigo. E eles chegam, então, a uma pequena sala, obscura sala. Ele diz um aposento muito acanhado, uma saleta, né? E ali estava uma reduzida assembleia, em silenciosa concentração mental. Diz o Aulus para ele. Eles estão fazendo a harmonização preparatória. Agora, com 15 minutos de prece, às vezes uma leitura elevada, até mesmo uma exposição sobre valores morais, eles estão se preparando. Por uma questão muito simples, diz ele, nós não podemos, enquanto encarnados, abordar o mundo espiritual sem uma atitude nobre, sem uma atitude digna, porque somente assim nós conseguiremos atrair companhias nobres e dignas. Vocês perceberam, porque ele foi narrando isso, no salão onde se daria a exposição, a presença das entidades era grande, mas em condições de difícil qualificação. Pessoas em estado de sofrimento. O grupo até poderia, e certamente nós vamos ver, vai ajudá-las. Entretanto, para isto, vai precisar do concurso de emissários, de espíritos com condições de supervisionar o trabalho, porque o trabalho se dá da realidade mais ampla para a realidade onde nós estamos. Nunca a gente deve esquecer que o telefone toca de um lado para o outro. Então, essa organização, essa estruturação, ela é dependente da qualidade dos espíritos que acompanham o grupamento. E para atingir espíritos de natureza elevada, servidores comprometidos, é preciso que os encarnados também estejam. Não dá para o encarnado estar numa bagunça e imaginar que em seguida vai receber a visita de uma entidade veneranda, seja ela qual for. Eu já brinquei numa conversa aqui, num dos nossos encontros, que eu nunca pediria, numa atividade mediúnica, e olha que eu participei de tantas, eu nunca pediria a presença do Dr. Bezerra de Menezes. Juro para vocês de todo o coração. Nem nunca pediria para poder encontrá-lo numa atividade espiritual. Porque eu não saberia o que perguntar a ele. Eu não saberia o que questioná-lo. Eu presumo que ele seja tão ocupado com coisas sérias que qualquer que fosse a minha indagação, ela seria infantil demais. Infantil demais. Então, eu não me predisporia a, olha,
Dr. Bezerra vai sair, não tem qualidade para receber a companhia do Dr. Bezerra. Não tem mesmo. Adoraria já ter elevação moral suficiente para desfrutar da sua companhia. Acho que o único espírito de escola que eu gostaria de ouvir, e aqui é uma revelação que eu também já fiz, é que tem gente nova que nos acompanha e às vezes não sabe, seria Allan Kardec. Esse seria o único mesmo que eu gostaria de, em estado assim, de completa dedicação, agradecer e fazer-lhe um caminhão de perguntas, sabe? Dúvidas do estudo. Por que isso? Por que não aquilo? Por que tal coisa eu não consigo conciliar com outra? E pode ser que ele risse e me dissesse, olha, o tempo vai te fazer entender por que isso não fecha da maneira como você imagina, mas fecha. Precisa um pouco mais de dedicação, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de avanço. Mas a entidade espiritual elevada não vai perder o tempo que é precioso para todos nós com companhias que não possam ofertar uma interlocução séria, como nós, sinceramente, também evitamos a companhia de quem não nos oferece uma interlocução séria. E olha que não somos criaturas, eu, pelo menos, não sou criatura que se considere nada além do que sou. Nada além do que sou. E sei que não sou muita coisa. Então, eu não vou, de repente, ficar usando o tempo que me pode ser tão útil com uma conversa que não leva a nada. Ah, mas são momentos que a gente vai usar. Então, para mim, são momentos preciosos para enriquecimento em outras coisas. Nenhuma crítica ao que cada qual considera adequado para si. A mim parece melhor assim. Por isso não faço assado. E tudo vai. Aulus arma o psicoscópio e pede para eles, olhem, quando André Luiz vai usá-lo, ele começa a perceber algumas coisas que o assustam. Primeira delas, a matéria física tinha um novo aspecto e ela se destacava quando comparada com a matéria do campo em que eles estavam. Uma diferença muito nítida. Ele até aponta teto, paredes, objetos de uso corriqueiro, a mesa, a cadeira, o livro, tudo que aquilo estava disponível, revelavam como que uma composição diferente. Eles tinham uma claridade embaçada, alguma coisa assim, muito, muito diferenciada. Não eram da maneira como os encarnados conseguiam vê-los. Ele os via de outra forma. Ele, então, vai observar os integrantes do grupo e aí fica assustado. Parecia que eles estavam próximos, emanados. Tinham vastos círculos radiantes que lhes iluminavam as cabeças com um esplendor, mas que não era tão assim ampliado. Mas era diferente. Ele registra, tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Era um colar de focos dourados que se alongava numa faixa de luz violeta
que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, com tonalidades tão diversas que eu não pude identificar, de momento, quais eram, porque a minha atenção estava naqueles rostos que agora fulguravam, visivelmente reunidos, unidos entre si. Olha a qualidade do grupamento. Eles estavam ali como se fossem 10 pequeninos sóis, um ligado no outro, e todos interligados. Diz ele, eu percebi ainda que cada um deles tinha como se fosse uma auréola, com raios quase que verticais, fulgentes, imóveis, pareciam umas antenas, antenas de ouro fumegante, alguma coisa que brilhava. E essas coroas, uma delas me chamou a atenção, porque em cada um deles, e isso foi uma constante, parecia que havia o despejar de jorros abundantes de luminosidade estelar que tocavam aquelas cabeças, né? Eram correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas que acendiam e apagavam, acendiam e apagavam, em formas delicadas, caprichosas, gravitando ao redor dos cérebros e produziam como se fossem satélites de vida breve, sabe, mostrando uma ligação, como se aquilo fosse se estabelecendo, consolidando, amparado, projetado. A primeira vez que eu li esse texto, eu me lembrei da imagem de luzes de Natal, que acendem e piscam, apagam, voltam a acender, e essa imagem me fez associar a narrativa do André Luiz. Evidentemente, a nossa, quando a corrente perpassa a fiação e chega até os filamentos das lâmpadas, promove. E daquela mesma forma, a sintonia deles permitia esse deslocar, custodiando a assembleia, suportando. Haviam mentores espirituais presentes e cada um deles irradiava uma luz que lhe era própria. Admirado com o que os irmãos da esfera física demonstravam em termos de afinização, olha que legal como volta a palavra, como volta o ensinamento, eu não tive dúvida de perguntar: Aulus, esses nossos amigos são iniciados, são grandes iniciados na revelação divina? Ele, novamente demonstrando bom humor, disse: não, 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 fica tranquilo, nós não estamos diante de apóstolos, não, estamos bem longe da condição de apóstolos. Nós estamos vendo aqui, são 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Boa vontade. São pessoas comuns. Eles comem, eles bebem, eles se vestem, eles se apresentam na Terra sob um aspecto vulgar que qualquer criatura que está na Terra tem. Agora, há uma diferença. Eles trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Gente, que coisa linda. Que observação fantástica. Trazem a mente voltada para os ideais superiores. Nós, enquanto reencarnados, não temos distinção de quaisquer outros reencarnados.
Apenas o nosso egoísmo é que as estabelece. Apenas a nossa pseudo-soberba, o nosso injustificado orgulho tenta classificar as pessoas. Somos todos iguais no corpo. Agora somos bem diferentes do ponto de vista espiritual. De tal forma que esses 10 elementos que ali estavam, 4 mulheres e 6 homens, são confundidos. André Luiz acha que está diante de mensageiros. Puxa, de repente você nos trouxe para uma assembleia apostólica. Oh, esquece disso. Essa gente luta para valer. Como qualquer reencarnado, tem as suas dificuldades, tem as suas dores, mas tem um traço diferente, que é aquilo que Jesus nos convidou a ter e que o Espiritismo veio reforçar a que tivéssemos: a valoração espiritual. Deixarmos que as coisas naturais da experiência encarnatória tenham o espaço que têm. Não sejam sobrevalorizadas, mas que nós, pessoalmente, sempre nos ocupemos em manter a nossa mente voltada para ideais superiores. E quais são eles no nosso ponto de vista evolutivo presente? Aqueles que Jesus recomendava. A fé, precisava ser do tamanho de um grão de mostarda. Se fosse, faria uma diferença enorme. Diria a montanha dos seus problemas: se afasta, e eles se afastariam. Do tamanho de um grão de mostarda. E precisa se expressar da forma como se expressou o samaritano da parábola. O que proclamava ser religioso passou longe. O que era o devoto do templo também desviou do que jazia ferido. Mas o que fez o estrangeiro? O que fez o que não era benquisto? O que era segregado? Parou, olhou, acolheu, amparou, carregou, hospedou, acompanhou e remunerou o hospedeiro quando precisou viajar. Cuida dele. Então, a fé precisa se expressar no amor aos semelhantes. Era isto que aquelas pessoas faziam. Mas como atingir isso? Ele já dá a lição. No mesmo parágrafo, eles procuram disciplinar-se. Olha, primeiro desafio, disciplinar-se. Nasceu é difícil? É óbvio que é. Principalmente porque a disciplina exige renúncia. Exige você não ceder a impulsos. Disciplinar-se. Segundo ponto dificílimo, exercitam a renúncia. Não é primeiro o meu, primeiro de todos que precisam, o meu depois. E se não tiver, não tem problema. Não tem problema. Exercitar a renúncia. Cultivam a bondade constante. Cultivam a bondade constante. Olha, só essas 3 coisas valem uma encarnação, mas não termina, porque ele diz: por intermédio do esforço próprio, no bem, quer dizer, não é uma fé vazia, proclamada, é uma fé operosa, a das obras. Eu sei que posso, somo-me a outros e vou fazer. É a fé que produz resultados. Eles, com esforço próprio e com estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. A receita está aqui. Está aqui. Porque com ela, aqueles 4 pontos que nós destacamos no início vão ser atingidos. Vão ser atingidos. Disciplinar-se. Então, eu sei aquilo onde eu não posso mais incorrer.
eu tenho que não incorrer. Não é dizer, bom, carne é fraca. Esquece essa conversa. O espírito é fraco. Então precisa da disciplina. Precisa da disciplina. Se ele não é capaz de disciplinar-se, de organizar-se, ele precisa de alguém que o ajude a ser assim. E nós podemos pedir essa ajuda. Evidentemente que o desregrado não chega a lugar algum. Nunca nos esqueçamos do exemplo que os espíritos nos dão sobre as paixões. Eles dizem que paixão sem controle é como um cavalo que você não consegue pôr para fazer o que ele precisa. Então é a disciplina. Eu não posso deixar que a minha irresponsabilidade seja o norte da minha experiência encarnatória. Disciplinar-se. Não posso pensar só em mim. O exercício da renúncia. Quem renuncia deixa de ser tão egoísta como muitas vezes se revela. É um grande exercício. Cultivar a bondade permanentemente. É fácil ser bondoso no momento da distribuição da cesta, é fácil aparentar ser bondoso na recepção das pessoas nesta ou naquela atividade. Puxa, parece, nossa, deve ser uma criatura. Não é por aí que nós somos observados do ponto de vista espiritual, é uma constante. É uma constante. O samaritano que prestou socorro ao caído era bom. Era bom. Se ocupava e preocupava com o outro. Não interrompeu, não passou ao largo, não desviou, interrompeu o seu caminho e foi ajudar aquele que ele nem conhecia. É algo que nós estamos muito longe, às vezes, de fazer, porque às vezes não ajudamos o que conhecemos, quanto mais o que não conhecemos. Por preconceitos e por outras posturas, acabamos não ajudando, mas não ajudando mesmo. Agora, sem esforço próprio no bem e sem estudo sério, porque amai-vos é o primeiro ensinamento, mas instruí-vos é o segundo, nós não vamos conseguir mudar a nossa radiação mental. Mas eu não trabalho em reunião mediúnica, então eu não preciso me preocupar com isso. É aí que está o problema. Precisa sim. Precisa sim. Na reunião, é o molde, o toque, perdão, que permite, eu lembrei do toque, né? Porque eu vou falar do periscópio, me lembrei do toque, um aparelhinho. É o mote para ajudar efetivamente na reunião, atrair espíritos elevados. Mas nós precisamos disso permanentemente. É este o desafio de evoluir. A evolução vem por esforço próprio. E o esforço próprio exige tudo isso. Estudo, a disciplina, a prática, cultivar a bondade, etc, etc, etc. André Luiz nos conta que quando Hilário olha o periscópio, o psicoscópio, que periscópio, o psicoscópio, onde eu estou com o periscópio, o psicoscópio, ele diz assim, mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo se transfigurou? Tudo aqui é claridade? É um espetáculo magnífico. Aí o Auro diz para ele, nossa, por que você está estranhando? Você não sabe que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo que o coração registra? Você, por acaso, não sabe que as substâncias vivas na Terra emitem energias que podem ser enquadradas no domínio das radiações, hoje conhecidas como ultravioletas? Meu amigo, quando nós estamos falando de almas, nós temos que olhar as condições vibratórias pela sincera devoção ao bem que elas têm, esquecendo os seus próprios desejos. Elas podem, assim,
projetar raios mentais em vias de sublimação, porque elas vão captar correntes superiores que vão enriquecer os seus próprios raios, sendo isto o processo que um dínamo desenvolve. Raios vitais? Sim! Vou chamar para você, e aí surge uma nova palavra para todos nós, de raios ectoplásmicos. Raios ectoplásmicos. Que vão permitir entender. Não foram os espiritistas modernos, na verdade, não foram eles, né, que criaram essa expressão do ectoplasma. A expressão vem de Richer e ela foi utilizada para designar fenômenos que depois estão incorporados nas chamadas, entre aspas, materializações espirituais. Então, olha, eu vou chamar isso aí para ajudar de raios ectoplásmicos, tá? Esses raios, todos os seres vivos os possuem. Eles são emitidos, no caso da ectoplasmia, eles são trabalhados para permitir a condensação e a apresentação de entidades materiais em reuniões dessa natureza. Só fica tranquilo, Hilário, porque é desse jeito que a lagarta faz a sua metamorfose. Assim que se dá a materialização mediúnica. Os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com maior facilidade. Mas todos os que estão encarnados as emitem. Todas as criaturas, diz ele, podem guardar-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. E aí, para fechar, ele diz: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Gente, nós já estamos com muitas dessas situações em prática, constatadas. São os raios que nos permitem, quando aplicados com direcionamento, obter imagens qualificadas, detalhadíssimas, através de aparelhos mediúnicos sofisticadíssimos. São eles que nos permitem, através das sondas, muitas vezes prospectar regiões espaciais por onde artefatos viajam. E na conversão desses raios que são emitidos, recebidos de volta, nós temos depois imagens que são trabalhadas de maneira ilustrativa para nos revelar segredos que só a evolução vai nos permitir compreender de maneira mais ampla, mas que já estão aí antevistos. Com isso, eles vão detalhar a inspeção. E nós também. Mas só no próximo encontro, né? Tem que ficar com o gostinho de quero mais para a próxima. Espero você lá.